Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você em toda a Bíblia. E nós estamos no 19º livro canônico do Antigo Testamento, na ordem que se encontra em nossas Bíblias, que é o livro dos Salmos. Nas Bíblias judaicas é o primeiro livro da terceira divisão do Antigo Testamento, chamado agiógrafos ou escritos, não é? Os agiógrafos ou escritos são os escritos santos. A palavra agiógrafos, ágio quer dizer santo, grafos, escritos santos, na Bíblia hebraica. E o livro dos Salmos é o que introduz, muitas vezes, aparece em nossas Bíblias como a lei, os profetas e os salmos, como a terceira divisão da Bíblia hebraica. O livro dos Salmos é um dos livros maiores da Bíblia, 150 capítulos, 2.461 versos, e muito importante tanto no Antigo Testamento, porque era o inário de Israel, como no Novo. Há 186 referências no Novo Testamento que são tiradas do livro dos Salmos. O livro dos Salmos está dividido também em 5 livros. Quem colecionou juntou 5 livros, não é? De tal forma que combinasse com o Pentateuco. Então, o livro 1 vai do Salmo 1 ao 41 e tem muito a ver com a Gênesis. Muito desses salmos fala do ser humano, o justo e o ímpio, e a criação. Depois, nós temos o livro 2, que vai do Salmo 42 a 72, e tem a ver com o livro do Êxodo. Normalmente o tema aqui é livramento e redenção. O livro 3, que nós acabamos de concluir, tem a ver com o Levítico. Muitos desses salmos falam de adoração e do santuário. Só há um salmo no livro 3 que pertence a Davi, que é o Salmo 86. A maioria é dos filhos de Corá e de Asaf, no livro 3. E aí nós temos agora o Salmo 90 ao 106, que tem a ver com o livro de Números, que fala do deserto e os caminhos de Deus. E finalmente o livro 5, do Salmo 107 a 150. Nós agora vamos começar então o livro 4, e esse salmo, o salmo de número 90, de acordo com a epígrafe, é a oração de Moisés, homem de Deus. Moisés compôs esse salmo. Moisés viveu 1400 anos antes de Cristo, e alguns salmos foram compostos depois do retorno do cativeiro da Babilônia. Aliás, o livro foi ajuntado e colecionado depois do cativeiro da Babilônia. Isso mostra que o livro dos Salmos levou um espaço de 1000 anos para ser compilido. E esse Salmo 90 e o próximo, 91, ninguém sabe de quem é a autoria, do 91 e até de 92, atribui-se alguns a Moisés, não é? Mas nós sabemos que a epígrafe do Salmo 90 certamente é de Moisés. É possível que o 91 e 92 também seja de Moisés, porém o 90 com certeza é de Moisés. E nós temos aqui a oração de Moisés, homem de Deus. Isso torna, na ordem cronológica, o Salmo 90 o primeiro salmo do livro dos Salmos. Mas Salmo 90 é um lamento da comunidade por um desastre não específico, principalmente versos 13 e 15, como seu pano de fundo, quando diz: volta-te a nós, Senhor, alegra-nos pelos anos que vimos o mal. É também seu pedido para que Deus tenha piedade do seu povo e o abençoe. O título atribui o salmo a Moisés e convida a congregação a imaginar Israel por volta da época do Deuteronômio, como se estivesse prestes a atravessar o Rio Jordão e a entrar na terra prometida. Seus pais haviam seguido Moisés para fora do Egito, através do Mar Vermelho dividido. E mesmo assim eles se rebelaram, de modo que Deus jurou que não entrariam na terra prometida. Números, capítulo 14, verso 20 a 36.
para os israelitas cumpriram-se sua missão e para Deus estabelecer a obra das mãos deles. Salmo 90, verso 17. Seria necessário que o povo abraçasse a aliança e vivesse em fé diante de Deus. Aqueles que cantam isso veem a si mesmo como herdeiros daquela geração, buscando com eles a bênção de Deus para que possam executar sua missão. Esse salmo destaca o tempo e como ele passa, e o que pode ser visto por várias palavras. Por exemplo, dias, verso 4, 9, 12, 14 e 15. Anos, verso 4, 9, 10 e 15. Descrição de Deus como eterno e imutável, Deus de geração em geração, verso 1. O Deus que é de eternidade a eternidade, verso 2. E a consciência de quanto a nossa vida é curta, verso 10. Leva a sincera oração pela ajuda de Deus, sem a qual o seu povo não pode realizar nada de valor duradouro, verso 16 e 17. Esse salmo é a base do conhecido hino, ó Deus eterno ajudador, hinário do culto cristão, número 38. O título aponta para esse lamento como oração de Moisés, homem de Deus, conforme Deuteronômio 33, verso 1, e Josué 14, 6. Geralmente, o Antigo Testamento usa a expressão homem de Deus para um profeta, de acordo com 1 Samuel 2, 27, 1 Samuel 9, 6, 1 Reis 12, 22, 13, 1, 17, 18, 2 Reis 4, 7. Moisés era, claro, um profeta por excelência. Foi considerado um dos maiores profetas de Israel, só Cristo, que seria um profeta semelhante ou maior do que Moisés. Muito bem, então nós vamos meditar nesse salmo, que fala da eternidade de Deus e da brevidade da vida humana. Salmo de número 90 mostra também a fraqueza do homem e a providência de Deus. Olha como o salmo começa: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Quer dizer, uma geração vai, outra vem, mas Deus permanece o refúgio. Antes que os montes nascessem, antes de haver montes sendo formado, ou que tu formasses a terra, o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. De uma eternidade a outra tu és Deus. Dizem que existem duas eternidades, a primeira é a de Deus, que Deus no eterno passado, e uma segunda que Deus criou para o homem viver nela. Nós tivemos princípio, mas não teremos um fim. Agora, Deus não tem princípio nem fim, então Deus está na primeira eternidade e nós estamos na segunda. Isaías capítulo 9, verso 6, Jesus é chamado de o Pai da eternidade. Então, tu és Deus de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, aqui mostra como todos os filhos dos homens perecem. E diz, volvei, filhos dos homens, volvei ao pó, não é? Nós do pó viemos, ao pó tornaremos nesse corpo. Porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 1000 anos é como um dia para o Senhor e um dia como 1000 anos. Pedro toma emprestado essa declaração de Moisés na sua carta em 2 Pedro, para explicar da demora de Cristo ao vir, e diz, eles ignoram uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3, do verso 4 até o 8, você pode ler sobre isso, a demora da vinda de Cristo, e Pedro toma emprestado essa expressão, porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem, como passou a vigília da noite, ou seja, o tempo para Deus, Deus é o criador do tempo, mas o tempo para Deus não é igual ao nosso, não é? A eternidade de Deus não tem nada a ver com o nosso relógio, com o nosso tempo. E diz aqui, tu os leva
como corrente de água. Deus conduz os homens como uma corrente de água, são como um sono, não é? Passa rapidamente. Aí eu conheço pessoas que depois de perder seu ente querido, trabalhando com elas, aconselhando, disseram: meu pastor, parece que tudo foi um sonho, parece que foi outro dia casei, tive filhos, meus filhos se formaram e agora a minha esposa já não está mais aqui, foi como um sono. E é assim, como um sono, são como a erva que cresce, que de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Aqui nesse verso 6, a vida do homem é comparada apenas a um dia, né, que nasce de madrugada, que floresce à tarde, seca-se, ou seja, na velhice, corta e seca. Por isso, somos consumidos pela tua ira. A ira de Deus contra o pecado se revela e muitas vezes consome, principalmente o povo que andou com Moisés naquela geração no deserto, foi toda consumida no deserto pela ira, e pelo teu furor somos angustiados. Eles provaram não só a misericórdia, a benevolência de Deus, mas quando se mostraram incrédulos e murmuradores, provaram também a ira e o furor. E é mencionado aqui: na tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades. Sim, todas as iniquidades são postas diante de Deus. E até os nossos pecados ocultos, aquele pecado que ninguém conhece, tudo está patente aos olhos do Eterno, a face do Eterno, tudo se faz patente aos nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. A luz do rosto de Deus, não fica trevas nenhuma que não seja exposta. E aí, olha só, pelo que os nossos dias vão passando, como nossos dias passam, na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Eu gosto muito de ler esse salmo nos finais de ano, porque nos lembra que nossos anos acabam como um conto ligeiro, passa rapidamente. Parece que foi outro dia que entramos no novo ano, já passaram-se alguns dias, já estamos no 8º, indo para o 9º dia de um novo ano. Vai rapidamente os nossos dias, passam-se como um conto ligeiro. E aqui Moisés declara: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80, o melhor deles é canseira, enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. O que significa isso, 70 anos? Será que nós só vivemos 70? Tanta gente chega a 90, tanta gente chega a 100, não é? Não são muitos, na verdade, menos de 1% da população consegue chegar aos 100 anos. Mas a duração da vida de 70 anos, e se alguns pela robustez chegam a 80, o melhor deles é canseira, enfado, pois passa rapidamente nós vamos. Certamente Moisés está aqui se referindo àquela geração que saiu do Egito. Lembra que aquela geração, os de 20 anos para cima, todos iam acabar morrendo. Então, se você imaginar os de 30 anos para cima, né, já estava determinado que eles não entrariam na Terra Prometida. Eles peregrinaram 40 anos, então os de 30 anos para cima, com certeza, chegariam no máximo a 70 anos. E se alguém, quando saiu do Egito, tivesse 40, nos 40 anos da peregrinação, chegaria no máximo a 80 anos. É isso que Moisés quer dizer com a duração da nossa vida de 70 anos. Certamente está falando aquela geração que saiu do Egito. O próprio Moisés viveu 120 anos, não é? Então, dizem que Moisés teve 3 fases de 40 anos. Os primeiros 40 anos no Egito, onde ele aprendeu toda a ciência do Egito, como príncipe do Egito. Moisés aprendeu que era alguém. Aí os segundos 40 anos ele passa no deserto de Midian, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E aí Moisés descobre que, na verdade, ele não é ninguém. E os últimos 40 anos que ele passa com o povo de Deus no deserto, ele aprendeu que Deus é tudo. Os primeiros 40 anos, que ele era alguém. Os segundos 40 anos, que ele não era ninguém. E os terceiros 40 anos,
que Deus era tudo. Alguns dizem que talvez Moisés, de 70, 80 anos, porque ele tenha descontado os primeiros 40 anos que ele viveu no Egito. Essa é outra possível interpretação do verso. Porém, o verso tem a ver com a geração que saiu do Egito, por isso 70, 80 anos. Quem conhece o poder da tua ira, não é? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Moisés, então, aqui expressa a ira de Deus novamente. Deus diversas vezes ficou irado com aquela geração, e se não fosse a intercessão de Moisés, Deus os teria destruído a todos. Mas Moisés intercedeu e disse: o que dirão os egípcios? Que o Senhor os tirou da terra do Egito, e como não podia introduzi-los na terra prometida, matou a todos. E aí Deus, então, decidiu não exterminar todo mundo. Mas quem conhece o poder da tua ira? Moisés, de fato, conheceu no Monte Sinai, e a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos é uma das expressões que repete muitas vezes no livro dos Salmos. No meu verso por dia, eu fiz um programa só sobre os ensina-nos no livro dos Salmos e apontei 15 ensina-nos no livro dos Salmos. Você pode entrar na pasta um verso por dia e procurar isso e achar. E ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Não é? No livro do Salmo, ensina-nos os teus caminhos, as tuas veredas, o teu temor, e ensina-nos a contar os nossos dias, que nós possamos alcançar um coração sábio diante de Deus. Depois ele diz: volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aqui dá a impressão que por um tempo Deus tinha se afastado do povo, e ele clama pela sua misericórdia para que Deus volte para o povo. E aplaca-te para com os teus servos, quer dizer, perdoa, aplaca-te a tua ira para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Essa era uma verdade. Deus mandava o maná de madrugada e saciava e mostrava a benignidade dele naquele deserto. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e alegremos todos os nossos dias. Verso 15: alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos que vimos o mal. Não é? Então teve dias de aflições, e muitas são as aflições do justo. Que o Senhor possa nos alegrar pelas nossas aflições e pelos anos que vimos o mal. Nem todo ano é um ano excelente, um ano maravilhoso. Há anos que são de bênçãos e há anos que são de lutas e crises, de tribulações. Nós mesmos acabamos de passar um ano difícil, não é? 2020, um ano de pandemia, um ano difícil, mas alegra-nos pelos dias que nos afligiste e pelos anos que vimos o mal. Apareça a tua obra, a obra de Deus, sobre os teus servos, e a tua glória sobre seus filhos. A obra para os servos e a glória para os filhos, sobre os seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor. Que lindo aqui, glória, graça, misericórdia, tudo isso, né? E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sempre trabalhamos com nossas mãos, então confirma a obra das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Alguns vê no verso 17, talvez alguma edição do tempo da reconstrução dos muros da cidade, do templo. Então, o pedido para que Deus venha confirmar as obras de nossas mãos. Então, isso seria uma edição no Salmo original, que seria de Moisés, e aí o verso 17,
poderia ter sido adicionado por um compilador para que o povo orasse e clamasse a confirmação da edificação dos muros, da reconstrução dos muros do templo após o cativeiro da Babilônia. Isso seria uma adição, né, uma edição nova ao Salmo. Aí o próximo Salmo, Salmo 91. Esse Salmo é um Salmo tão conhecido quanto o Salmo 23. Muitos cristãos amam esse Salmo. Eu já entrei em casas que deixam a Bíblia aberta nesse Salmo, não é? Como se fosse preservar a casa, mas alguns usam até o Salmo 91 quase como um amuleto, outros têm um pôster escrito com o Salmo 91. Depois o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos, mais citados pelos cristãos, não é? E de fato é um salmo maravilhoso. O salmo é anônimo, ninguém sabe de fato quem escreveu. Alguns atribuem a Moisés, que teria escrito 90, 91 e até o 92, que é um salmo para cântico aos sábados, o 92. Mas o Salmo 91 é um salmo maravilhoso, não é? Começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que salmo tremendo e maravilhoso. Fazendo um pequeno comentário desse salmo, ele é um salmo íntimo, sensível, que descreve a confiança que o crente pode ter em meio a todo tipo de perigo e desafio. Na verdade, agora nessa pandemia, eu vi muita gente cotando o Salmo 91. O Salmo fala da pessoa fiel, como ele, verso 1, né, verso 14, dirige-se a ele diretamente, por turno, singular, o Deus que cuida, ele que cuida, não é? E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele dá uma palavra a dizer na primeira pessoa como meu refúgio, meu refúgio, minha fortaleza, meu livramento, tudo isso. Alguns sugerem que todas essas vozes são vozes de Israel falando como um todo, mas as situações em vista no Salmo, que fala de peste, de terror noturno, de seta, verso 5, e queda dos companheiros, são aqueles enfrentados principalmente por indivíduos, principalmente 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. É claro que Israel como um todo vai encontrar refúgio em Deus e está coberto por suas asas divinas. Mas os membros da nação veem também essa proteção em suas vidas individuais, que começa aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, vamos meditar nesse Salmo 91, que aponta para a segurança daqueles que se refugiam em Deus. Note que não é para todo mundo, mas só para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pastor Gesiel Gomes faz um comentário onde ele vê a Trindade, ensina sobre isso, inclusive há um programa dele no canal do YouTube, que eu aconselho você a assistir, a Trindade no Salmo 91. E ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então o Altíssimo é a figura do Pai. O esconderijo é Cristo. Em Colossenses diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então o esconderijo do Altíssimo seria o Filho, né? O Altíssimo, o Pai, o Onipotente, o Pai, o esconderijo, o Filho, e a sombra do Onipotente, a sombra. A sombra lembra o texto de Lucas, quando Maria pergunta, como se dará isso? E o anjo responder, será sobre ti o Espírito Santo e a sombra do Todo-Poderoso te cobrirá. Então a sombra é o Espírito Santo. Então, o esconderijo seria o Filho, o Altíssimo, Onipotente, o Pai, e a sombra do Onipotente, então o Espírito Santo. Descansará. Muito bom, assista também o vídeo do Pastor Gesiel no canal do YouTube.
Salmo 91, a trindade no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E aí vem o Salmo agora de uma forma, os pronomes, né? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha que confiança tremenda. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu Deus. Aqui torna-se pessoal, meu refúgio, lugar de se esconder nele, minha fortaleza, minha força, meu esconderijo secreto, e nele confiarei. A confiança daquele que se refugia em Deus. E aí vem verso 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A peste, não é? Deus guardando, lembra essas pestes que atacaram o Egito e como Deus pode nos guardar toda e qualquer peste. Durante a pandemia, muita gente clamou esse salmo. Ele te cobrirá com as suas penas. As ideias das penas, das asas, da sombra, lembra os querubins sobre a arca da aliança, não é? Fazendo sombra, cobrindo, trazendo a sombra do Onipotente ali. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo suas asas estará seguro, né? Como as asas do querubim, que significa cobertura, e a sua verdade é escudo e broquel. Verdade, escudo e broquel. Portanto, não temerás espanto noturno. Né? Normalmente as pessoas tinham medo da noite, das trevas, a luz era pouca também, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem as setas do mal que voem de dia. Então, nem peste que anda na escuridão, a peste que se propaga na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. A mortandade que assolava às vezes o povo, e muitos caíam no deserto, você não vai temer nada disso, porque está escondido no esconderijo do Altíssimo. Aqui mostra alguns privilégios daquele que se esconde. Primeiro, estamos protegidos, né? Depois, aquele que se esconde no Altíssimo vai encontrar a salvação, vai estar guardado de toda peste, toda mortandade. Então, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Agora vem um verso maravilhoso e mostra a individualidade desse salmo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha a proteção e a segurança daquele que se refugia em Deus. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Novamente, esse é um tema de praticamente todos dos salmos, a diferença entre o justo e o ímpio. Não é somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Salmo 73 diz que, o Salmo de Asaf, diz que ele quase se desviou, vendo a prosperidade do ímpio. Mas aqui verás a recompensa do ímpio. E o Salmo 1 diz que o ímpio são como a moinha que o vento espalha. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. É aquele que se refugia em Deus. O Altíssimo é a tua habitação. Deus habita nos altos, não é? Nos céus são o seu trono. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Que proteção e segurança maravilhosa tem aquele que se refugia em Deus. Não é? Uma visão panorâmica desse salmo, nós vemos a confiança em Deus no verso 1 e 2, do verso 3 a 8, a plena proteção de Deus, no verso 9 a 3, a garantia do favor de Deus, e no verso 14 a 16, o compromisso dessa proteção de Deus, encontrando salvação em Deus. Verso 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Esse verso 11 é bem interessante.
quando Jesus foi tentado por Satanás, em Mateus capítulo 4, depois de Jesus dizer, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra sai da boca de Deus, Deuteronômio 8:3. Então, Satanás também cotou já Jesus, tirando fora do contexto. Satanás gosta de tirar a Bíblia do seu contexto. Levou Jesus num pináculo do templo e disse assim, olha, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Mas Jesus contou outro verso, Deuteronômio, dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, Deuteronômio 6:13. Então, Jesus, Satanás é especialista em tirar a Bíblia do seu contexto, ao distorcer a palavra de Deus, como fez com Eva, não é? Quando Deus diz, certamente morrerás, veio a serpente e disse, certamente não morrerás. Só colocou um não entre o certamente e o morrerás. Aqui, Satanás leva Jesus num pináculo e leva Jesus a tentar a Deus, se atirando para baixo, porque está escrito, dará ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Veja bem, Satanás gosta de fazer isso, tirar-nos do contexto das Escrituras, não é? Você confia em Deus? Então se atira aí para baixo. Muita gente também, durante essa pandemia, você confia em Deus? Você não precisa usar máscara, nem luva, nem nada disso. Olha, eu confio em Deus, mas mesmo quando eu vou atravessar a rua, eu olho para os dois lados. É uma questão de prudência, é uma questão de inteligência, não é? Deus me deu cabeça e inteligência para pensar. Eu não atravesso a rua às cegas, sem olhar e falar, Deus vai me proteger. Vem um carro, passa por cima e pronto, não é? Era o que Satanás gosta de fazer, nos tirar. Você confia em Deus, então você atira para baixo, não é? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Claro que os anjos de Deus guardam-nos, nós já vimos num dos salmos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal, não é? Então, aqui o anjo guarda, o Salmo 37, verso 5, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. Então, mas nós não vamos tentar a Deus. Satanás usou esse verso na segunda tentação do capítulo 4 de Mateus. Em Lucas é a terceira tentação, não é? Para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. O anjo guarda, mas nós não vamos tentar o anjo, não é? Para que não tropece com o teu pé em pedra. Em Israel há muitas pedras e era comum as pessoas andarem, mas com tanta pedra, de vez em quando tropeçar numa ou dar uma topada numa. Mas o anjo guarda para que não tropeces. Verso 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os teus pés ao filho do leão e a serpente. Aqui mostra o leão, a áspide, o filho do leão, a serpente. Não é? A serpente pode ser uma designação do próprio Satanás, pisar a cabeça dessa serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Diversas vezes nesse salmo Deus promete livrar. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Como é importante conhecer o nome de Deus. Deus se revela através dos seus nomes. O nome mais maravilhoso é o Senhor, não é? Como Senhor, Ele é nosso Senhor, nós somos seus servos. E quando Ele se revelou a Moisés, Ele disse, eu sou o que sou. Essa apresentação do eu sou, Deus é. Então conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Olha, o crente passa por angústia, mas Deus promete estar com ele na angústia. Livrarei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. Quem dá longa vida a nós, dá longevidade, é Deus. Deus é que pode nos dar longos dias, e era uma bênção a longevidade. E mostrarei a minha salvação. Eu listei 20 provisões de Deus no Salmo 91.
Verso 1 e 9, habitação, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, primeiro, habitação, segundo, descanso. Verso 2 e 9 fala de refúgio, é o terceiro. Quarto é fortaleza. Quinto é livramento, versos 3 e 15. Sexto é cobertura, debaixo de suas asas. Sétimo é segurança, não é? Oitavo é serenidade, verso 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe dia, serenidade. Verso 6 e 11 encontramos proteção. Verso 7 encontramos defesa. Verso 8, vitória. Verso 10, imunidade. Praga alguma chegará à tua tenda, não é? Nem mal sucederá, ou praga alguma, imunidade. Aqui, verso de número 12, provisão. Verso 13, autoridade. Verso 14, conhecimento, conhecer o meu nome, é o 15º. 16º, resposta, ele me invocará, eu lhe responderei, verso 15. Estarei com ele, presença, verso 15, é o 17º. O glorificarei, verso de número 15, 18º. Dar-lhe abundância de dias, longevidade, verso 16, e salvação. Ele mostrarei a minha salvação. 20 provisões de Deus. Primeiro, habitação. Segundo, descanso. Terceiro, refúgio. Quarto, fortaleza. Quinto, livramento. Sexto, cobertura. Sétimo, segurança. Oitavo, serenidade. Nono, proteção. Décimo, defesa. 11º, vitória. 12º, imunidade. 13º, provisão. 14º, autoridade. 15º, conhecimento. 16º, resposta. 17º, presença. 18º, glorificação. 19º, abundância. 20º, salvação. Capaz de você achar mais uma ou outra provisão também. Amém? Salmo 91, salmo maravilhoso, que deve ser lido, decorado, guardado, não é? Escondido no coração, para não pecar contra Deus. Vamos para o salmo de número 92. Salmo de número 92. O salmista louva a Deus por amor da sua obra, justiça e graça. Nós vamos encontrar nesse Salmo 92. Esse é um hino de gratidão, de louvor a Deus, um cântico de forma específica, que celebra a bênção da instituição do dia do sábado em Israel. O sábado era o dia de descanso, um dia para adoração coletiva, de acordo com Levítico 23:3, e a adoração é o foco do salmo. Assim, o título, Cântico para o Dia de Sábado, mostra as características em foco específico. Inclui a celebração da manhã e da noite, Salmo 92:2, aos instrumentos usados na adoração, no verso 3, e menciona o templo, no verso de número 13. Esse salmo também é anônimo, só a epígrafe só diz salmo é cântico para o sábado. Como alguns atribuem que Moisés escreveu 90, creio que ele escreveu 91 e creio que ele também possa ter escrito 92. Vamos lá, o salmo começa com bom é louvar ao Senhor. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome Altíssimo. Nos convida a louvar e engrandecer o Altíssimo, para amanhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Manhã, benignidade. Mais um dia que o Senhor nos dá, acordamos, declara a benignidade de Deus. E à noite, a fidelidade. Nesse salmo, nos leva a reconhecer sua benignidade, verso 2, sua fidelidade, verso 2, suas obras, verso 4, seus pensamentos, verso 5, sua soberania, verso 9, sua retidão e sua justiça, né? No verso de número 15. Amém? A expressão todas as noites, ela aparece 2 vezes no livro do Salmo. Salmo 92, verso 2 e Salmo 134, verso 1. Não é? Aqui mostra como que eles deveriam louvar. É o nigmote. Nigmote é um instrumento de 10 cordas.
sobre o instrumento 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa e com som solene. Todos esses são instrumentos que eram usados na adoração a Deus. A harpa, o saltério, o instrumento de 10 cordas, que é o ligmote. Pois tu, Senhor, me alegrastes com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. As obras de Deus são grandes, tremendas. Muito profundos são os teus pensamentos. Aliás, quem é que pode conhecer os pensamentos de Deus? O homem brutal, nada sabe, não é? Imagine conhecer esse Deus tão maravilhoso, benigno, fiel. Um homem bruto, nada sabe. E o louco não entende isso. Isso não é para o homem bruto, para o louco, para o insensato, mas é para aqueles que buscam ao Senhor, né? Brota os ímpios como a erva e floresce todos os que praticam a iniquidade. Está aqui, o ímpio brota como a erva, não é? Uma erva daninha, e floresce todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Aqui está mencionando os ímpios, aqueles que se levantam contra Deus ou contra o justo. Eles brotam, mas para desaparecerem para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Assim como o ímpio será destruído para sempre, no verso 7, Deus permanecerá sendo o Altíssimo para sempre. Verso 9, pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Quem é que se levanta contra Deus e permanece? Todos perecem. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. O ato de praticar a iniquidade demanda como inimizade contra Deus. O pecado é uma inimizade contra Deus. E serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder, porque o salmista buscava praticar a justiça. Mas tu exaltarás o meu poder como do unicórnio. O unicórnio aparece algumas vezes no livro dos Salmos, não é? Unicórnio parece uma figura mitológica, mas dá a entender que é possível que havia tipo aquele cavalo que só tem um chifre, né? No meio, unicórnio. Por isso que é chamado unicórnio. Um unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Aqui menciona a unção do servo de Deus. O unicórnio indica o poder, né? O chifre era o poder. E serei ungido com óleo fresco. A unção do Senhor, não é? A unção era feita ao profeta, ao rei e ao sacerdote. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos. Aqui vindica, né, a ação de Deus contra os inimigos. Os meus ouvidos dele se certificarão. Ouvirei falar da queda dele, quando os malfeitores que se levantam contra mim. E agora vem um verso lindo. O justo florescerá como a palmeira. A palmeira era um símbolo, né, de um oásis no meio do deserto. O próprio templo era cercado de palmeiras. Lembra também quando o povo chegou a Elim, onde havia 70 palmeiras ali, não é? Então as palmeiras eram refrigério. O justo florescerá como a palmeira. A palmeira crescia, às vezes, até no meio desértico. Ela aprofundava suas raízes bem para baixo, para achar água, e florescia para cima. E o justo é dessa forma. Ele vai se aprofundar em Deus para achar as águas do Espírito e vai florescer como a palmeira. Crescerá como o cedro do Líbano. O cedro crescia. Durabilidade, crescerá como o cedro do Líbano. Verso 13, os que estão plantados na casa do Senhor. Sabe que tem gente que fica plantada mesmo na casa de Deus. E é bom esses, porque nada os tira da casa de Deus. Tem uns que vão numa igreja, vão noutra, nunca está contente em canto nenhum, não é? Mas os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, no interior.
do nosso Deus irão florescer. Aqui os homens são comparados a palmeiras, tem vezes que são comparados a oliveiras, a figueiras, a videiras, não é? Então aqui a palmeira. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos. Para Deus não tem esse negócio de idade, não. Abraão foi chamado aos 75, Moisés aos 80 anos, não é? Então, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Viçosos, terão vitalidade e florescerão para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. A retidão de Deus, a rocha como rocha da salvação, e nele não há injustiça. Com isso, nós concluímos o Salmo de número 92. Salmo lindo, compara o justo a uma palmeira, as árvores que crescem para cima, para baixo, antes de crescer para cima, para dentro e para fora, cresce como árvores, como semente, como palmeira, como cedro, não é? Então são comparados os homens às árvores, aqui no Salmo 92. Muito bem, com isso nós terminamos o Salmo 92, já esse comentário do Salmo 90, 91 e 92, que são os 3 primeiros salmos do livro 4, que vai até o Salmo 106. Nós voltamos para o próximo programa comentando mais alguns salmos, 93, 94, 95 e assim por diante. Amém? Então, continue aí sintonizado conosco. Se você ainda não subscreveu o nosso canal, subscreva. Coloque aí um sinal de joinha se você gostou. Pode pôr um comentário, eu sempre leio os comentários que é feito dos vídeos, às vezes perguntas. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Ajude a divulgar o nosso canal. Esse é o único canal que comenta a Bíblia toda para você de forma sistemática. Há bons canais no YouTube, pregadores excelentes, que você deve acionar esses canais também. Mas se você gosta de estudar a Bíblia sistematicamente, capítulo por capítulo, verso por verso, esse canal comenta a Bíblia para você. Há canais que leem para você a Bíblia, mas esse comenta a Bíblia toda para você. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus, quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Amém.